Obrigado, Kátia, obrigada a todos. Eu também trouxe aqui alguns símbolos do judaísmo que tem essa simbologia da esperança. Então, esse é o talit, que ele tem essas franjas aqui na ponta. Eu estou usando um também. Lembram os mandamentos? O que importa aqui não é o chale, o que importa é essa franjinha aqui com os nós e essa amarração toda. E vocês podem observar que os judeus utilizam esse elemento simbólico, essa vestimenta. E, é claro, a menorá, que é bem conhecida por todos, que tem os 7 braços, porque a gente tem que ter esperança a cada dia da semana. Mas, antes de prosseguir, vou desejar o meu boa noite, meu muito obrigado a todos. Obrigada à professora Maria Terezinha Marcon. Mas, ao cumprimentar a Terezinha, que também é uma amiga querida que eu fiz aqui no encontro, eu estou cumprimentando a todos que estão envolvidos nessa organização, a todos os líderes religiosos que estão aqui, autoridades, o pessoal que está nos bastidores, que às vezes nem está aqui, mas sem eles, esse pessoal mais invisível que a gente esquece de agradecer. Então, nosso agradecimento, e é claro, a você que está aqui, porque se não fosse vocês, estaríamos falando para as paredes. Eu sou Ethel Sclia, diretora religiosa da Univri, que é a União Israelita do Vale da Região do Itajaí. E a pergunta é, não é? Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Não é? Por que você está aqui? Bom, alguém mandou, né? Provavelmente. Vai lá, que vai cortar ponto. Mas por que a gente está aqui? Na verdade, a gente está aqui porque nós não desistimos. Nós não desistimos. Pode ter a maior tempestade armando lá fora e a gente ajusta as velas e segue pela travessia. O motivo do encontro interreligioso é que a gente vê que nós temos mais pontes do que diferenças. Muitas vezes a gente foca muito nas diferenças e esquece daquilo que nos une. Então, eu começo assim a minha fala, digamos assim, mais reflexiva sobre o que é a esperança, que eu quero compartilhar com vocês, um pouco como a Regina começou. O que significa a esperança? E a esperança tem muitas faces, e aqui nós estamos vendo as muitas faces da esperança. E é claro, eu vou apresentar a face do judaísmo. Então, nós temos já uma diferença para o judaísmo, porque no português, esperança está muito atrelado com espera. Ou seja, a gente fica esperando que as coisas melhorem. A gente fica esperando que alguma coisa vai mudar. Essa é a raiz da palavra. E é uma face mesmo da esperança, é isso, de a gente ter essa espera. Mas no judaísmo é diferente. A palavra no judaísmo para esperança é tikva. Tikva tem uma raiz que está ligada a 2 palavras que eu acho muito importantes. Uma é união, é reunir. Quando a gente fala a reunião das águas, que nós no judaísmo mergulhamos nas águas para ter uma conexão mais profunda com o divino, ela vem dessa palavra tikva, que é esperança. Então, a esperança está ligada com união, com se reunir. E está ligado com um fio, ou seja, com uma corda, com algo que a gente lança e nos une, essa amarração que eu acabei de referir para vocês. Então, tikva é uma fé, uma união que percorre passado, presente e futuro. E é isso que faz a esperança. Não é só hoje, não é só ontem, não é só amanhã. É essa união de tudo, não é? E essa costura, essa amarração, ela não se faz sozinha. A gente precisa agir, a gente precisa fazer, não é? Por que
que eu estou falando que a gente precisa fazer? Essa semana, agora que nós estamos, no dia de hoje, a gente lê no judaísmo um trechinho da Torá, do Pentateuco, né, do equivalente ao Pentateuco, que se chama Hayé Sara. Hayé Sara, a vida de Sara. O que acontece nesse trecho que é muito significativo para a esperança? O Abraão teve 3 promessas de Deus. Que ele teria uma descendência vasta, muitos descendentes, esses descendentes teriam uma terra prometida, e essa terra e esses descendentes seriam abençoados. E aí o que acontece nessa história que a gente encontra hoje no livro de Gênesis, em Bereshit? A Sara morreu. O filho dele está solteirão. Terra nenhuma. Mas como assim? Deus não prometeu? Cadê minha terra? Cadê meus descendentes? Cadê a promessa? Nós temos nesse trecho tudo para ficar sem esperança. O Abraão podia dizer, pô, não se realizou aquele sonho que eu tinha, aquele projeto que eu fiz, tão prometido, desmoronou. Ele poderia ter desistido, mas desistiu? Desistiu nada, minha gente, desistiu nada. Falou, sabe de uma coisa? Eu tenho esperança, isso vai acontecer, mas eu preciso fazer, eu preciso me mexer. Então o que ele vai e faz? Ele compra um pedaço de terra, e aí tem a semente das terras prometidas. Primeira terra que o povo judeu vai ter é essa terrinha que o Abraão comprou para sepultar a sua amada Sara. É o túmulo da Sara, que existe até hoje. E fala assim, o meu filho está solteirão. Aí o Abraão mandou achar uma mulher para o seu filho Isaac, Rebeca. E aí começou a se realizar a segunda parte dessa promessa, dessa esperança. É fundamental para a gente, essa mensagem de hoje que a gente tem na Torá, na Bíblia, de que a esperança está atrelada com o fazer. Nós temos um filósofo judeu muito importante, contemporâneo, moderno, no judaísmo, que é Emmanuel Levinas. E ele diz o seguinte, o tempo humano é o tempo da esperança. Por quê? Porque é o tempo do ainda não. Como assim ainda não tem a ver com esperança? Porque o judaísmo é, digamos, uma religião do ainda não. Ainda não chegou a redenção. Ainda não tem paz em Jerusalém. Ainda não vivemos num mundo de justiça social. E é nessa brecha do ainda não que a gente atrela a esperança. Então, eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer alguma coisa para que esse ainda não se transforme em realidade. Eu vou contar uma história também do Tanar, né, da Bíblia judaica, que é do profeta Jeremias. O que é esse ainda não? O profeta Jeremias, ele viveu num tempo terrível. Ele viveu um tempo da destruição da terra, né, prometida, Jerusalém, o templo foi destruído, o povo foi expulso, todo mundo estava desesperado. E o que o Jeremias faz? Compra uma terrinha e vai semear. Todo mundo fala assim, como assim? Por quê? Porque ele falou, eu estou agindo, comprando a terra, semeando, porque no futuro, esse meu ato, muita gente vai ter casa aqui, muita gente vai semear, muita gente vai viver aqui. Isso é esperança. Por isso eu queria dizer para vocês que Tikva não é uma esperança assim, mágica, que as coisas vão cair do céu. Não é acreditar. É acreditar que tudo se dá por milagre. No judaísmo, a gente tem um ditado que diz o seguinte, coitado da pessoa que precisa de um milagre. Porque ela está realmente desesperançada. Porque ela está à espera do milagre. E o Talmud, que é o nosso livro, digamos, que reúne os debates dos rabinos e sábios de mais de 5 séculos, diz isso. Não confie em milagres. Faça a sua parte. Por isso que o nosso hino, o hino de Israel, qual é o nome do hino de Israel? Tikva, a esperança. É o nome do nosso hino. Muito antes de ser um hino, ele era uma música popular que unia os judeus de todo o mundo
em prol da liberdade, que buscava uma liberdade. E a gente canta esse hino, então tornou-se o hino de Israel, a gente canta até hoje. Porque não é uma questão de otimismo, o otimismo está ligado com essa magia de esperar alguma coisa. Eu sou otimista, é meio ingênuo. Não, a esperança não é ingênua. A esperança é algo que você acredita que se eu mudar minha ação, eu vou ter resultados. É que nem está doente. Você está doente, não toma o remédio, faz as prescrições que o médico mandou. Vai ficar bom? Não vai ficar bom. Não vai ficar bom. O que é ter esperança no caso de quem está doente? É mudar sua rotina, é tomar os remédios, é fazer as prescrições. Ao mudar isso, você se transforma e transforma a realidade. É a mesma coisa, não adianta rezar antes da prova para tirar nota boa. Tem que estudar, tem que estudar. Esse é o milagre, é você estudar para transformar a realidade. Então isso é muito importante. Quando a gente fala de esperança, então, no judaísmo, que é uma mitzvah, que é um preceito básico, nós falamos de escolha. Escolher é sempre uma escolha. Escolher acreditar, escolher rezar, escolher semear. Rezar quando ninguém mais quer rezar, já olha meio torto para a gente, né? Ah, que bobagem. Então é uma escolha que nos afirma. Plantar, semear, escolher caminhar pelo deserto quando ninguém mais quer caminhar, Lalechet. Então a gente, não, vou caminhar e vou chegar lá. Cada manhã no judaísmo a gente reafirma isso. Nós temos uma oração que a gente canta, que eu vou cantar aqui para vocês, bem curtinha, e eu acho linda porque ela diz o seguinte: eu agradeço a Ti, Rei vivo e eterno, que devolveu a minha alma dentro de mim com bondade. A Tua fé em mim é grande. Não é que a gente tem fé em Deus. A gente está dizendo que Deus tem fé na gente. E por que Deus tem fé na gente? Ele tem fé que cada um, ao acordar, vai fazer o seu melhor naquele dia. Ele tem esperança que a gente vai tentar consertar o mundo, fazer de Conolan, fazer um mundo melhor e mais justo. Odani lefanecha melech chai vekayam shehezarta bi nishmati behem la rabba emunatecha. É isso, e aí a gente levanta e vai dar o melhor de si. Para finalizar, eu queria terminar também com uma reza que é cantada, que perpassa praticamente todas as nossas cerimônias, é bastante conhecida, que é o Oseh Shalom. Shalom é a palavra de paz. É uma escolha que no final do livro de Devarim, Moshe transmite para o povo essa mensagem. Você tem liberdade de escolher, escolha a vida. Nós vivemos num mundo que escolhe a morte, que escolhe a destruição, que escolhe o terror, que escolhe o lado escuro do universo, digamos assim, obscuro mesmo. E no final de Devarim, Moisés escolham a vida, porque isso é agir e ter esperança. Aquele que faz paz nas alturas, no céu, né? Que ele faça recair sobre nós a paz e sobre todo Israel e sobre todos os povos do mundo. E digamos amém. Oseh Shalom bin Romav Uyaseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel Vendru, amém. Muito obrigado, que cada um tenha paz dentro de si, para poder também distribuir pelo mundo. Se a gente não estiver em paz conosco, na nossa casa, com o nosso vizinho, não teremos paz no mundo.